No vídeo de hoje vamos trazer o 20 Shopping Centers, VISC11. É o segundo maior fundo de shopping centers da Bolsa, possui algumas características bem interessantes em seu portfólio, mas precisamos ficar atento às suas obrigações, que podem comprometer o resultado do fundo caso a inflação se mantenha por muito mais tempo em patamar elevado. Confira os pontos positivos e negativos deste fundo e, se achar que o conteúdo foi interessante, fique à vontade para curtir, compartilhar e se inscrever no canal caso não seja inscrito. E não se esqueça de ativar o sininho das notificações para ser informado quando um novo vídeo for publicado no canal. Vamos começar falando do portfólio do fundo. Na região norte, o fundo possui o 21% do shopping Pátio Belém, respondendo por 4% da receita operacional do fundo. Em Porto Velho, o fundo possui 49% do Porto Velho Shopping, respondendo por 8% da receita do fundo. Na região centro-oeste, o fundo possui 23% do Pantanal Shopping, que responde por 7% da sua receita. No Nordeste, o fundo possui 4 shoppings, começando por 100% do shopping Maracanaú, no estado do Ceará. Na capital cearense, o fundo possui 15% do shopping Iguatemi Bosque, que responde por 9% da sua receita. Já na capital pernambucana, o fundo possui 10% do shopping Tacarunã. E completando a lista do Nordeste, na capital baiana, o fundo possui 11% do shopping Paralela. Em Minas Gerais, o fundo possui 19% do Minas Shopping, que responde por 6% da receita total do fundo. Em Vila Velha, Espírito Santo, o fundo possui 97% do Praia da Costa, que responde por 10% da receita do fundo. Dessa lista inicial, podemos destacar em ordem de maior relevância para o fundo o Praia da Costa, o Iguatemi Bosque, o Porto Velho Shopping e o Pantanal Shopping. Agora vamos seguir para a lista dos shoppings nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo e a região sul. Começando pelo Rio, o fundo possui 34% do Shopping Ilha Plaza, 7% do Center Shopping Rio, 7% do West Shopping e 40% do Shopping Boulevard, sendo este último o mais relevante no Rio de Janeiro, gerando 5% das receitas do fundo. Já no estado de São Paulo, o fundo possui a totalidade do Prudent Shopping em Presidente Prudente, respondendo por 14% das receitas do fundo. 49% do Granja Viana, em Cotia, 7% do Shopping ABC, em Santo André, e 17% do Ribeirão Shopping, em Ribeirão Preto, que representa 9% da receita do fundo. E por fim, na região sul, o fundo possui 17% do Shopping Cristal, em Curitiba, e 30% do Vila Romana Shopping, em Florianópolis. Dessa última lista, as posições mais relevantes do fundo são o Prudent Shopping e o Ribeirão Shopping. Resumindo o portfólio, que abrange todas as regiões do país, há uma boa diversificação por operador, sendo o mais relevante com 25% de participação no resultado do fundo. O estado de São Paulo responde por 29% do resultado total, Ceará 14% e Rio de Janeiro por 11%, indicando também uma boa diversificação geográfica do fundo. Vamos falar agora dos destaques operacionais dos shoppings do fundo. A relação do lucro operacional líquido por metro quadrado do último mês chegou a R$ 67. Comparado com a base de 2019, pré-pandemia, o valor era de R$ 73. Se considerarmos a inflação na ordem de 23% em cima do valor de 2019, corrigindo pelo IPCA,
a gente observa que falta ainda um crescimento da ordem de 34% para chegar no mesmo nível de 2019. Estamos melhor do que o último ano, mas nem se compara ao que já registrou no passado e ainda há potencial para crescimento. Falando das vendas do shopping em termos de reais por metro quadrado, tivemos um valor de 14% maior do que o valor de 2019 para o mês de abril. Se considerarmos a inflação, a venda está ligeiramente abaixo do patamar de 19, mas bem mais próximo. Analisando agora a inadimplência líquida, no último mês estava em 3,2%, abaixo dos 4,3% apontados em abril de 2019. O comportamento da inadimplência parece dar um alívio para o fundo, pois chegou a valores muito altos durante a pandemia. Os descontos estão na faixa de 4,3%, ou seja, o fundo ainda precisa manter a política de descontos para buscar preservar alguns inquilinos em seus shoppings. A taxa de ocupação tem subido lentamente, chegando a 92,5% na última apuração. E por fim, algumas métricas importantes para esse tipo de negócio. O aluguel das mesmas lojas, que é o SSR, apresentou um aumento de 125% em relação ao ano passado. As vendas de mesma loja, SSS, um aumento de 95%. E o fluxo de veículos aumentou 110%, comparando com o ano passado, que ainda tinha um efeito bastante forte da pandemia. Nesta visão, temos o patrimônio líquido do fundo, que possui 2,5 bilhões de reais em participações em shopping centers e 544 milhões de reais em obrigações. 80% dessas obrigações está vinculada a um CRI indexado pelo IPCA mais 6,25%. Portanto, esse momento de inflação mais alta que estamos passando acaba aumentando a necessidade de pagamento por parte desse fundo. Abrindo o resultado do fundo, vemos que a média mensal em 22 foi de um pagamento de despesas financeiras da ordem de 13 centavos por cota. Esse é o impacto atual dessas obrigações. Em relatórios anteriores, já percebemos patamares menores dessa parcela financeira, mas se houver queda da inflação, podemos ter impacto direto no rendimento mensal do fundo no futuro. O histórico de dividendos distribuídos do fundo em patamares mais baixos ao longo de 2021, mas em 2022 já está se mostrando num certo nível de recuperação e mantendo a estabilidade de 70 centavos por cota. A estimativa do próprio fundo é pagamento até o final do ano deve ficar entre 68 centavos e 72 centavos por cota. Avaliando a rentabilidade bruta do fundo, com a pandemia o fundo está melhor do que o IFIX, mas perde para o investimento no índice do Bovespa. Na tabela podemos comparar esses valores desde o seu IPO. Em termos de negociação na bolsa, o fundo possui uma liquidez média diária na casa de 2,1 milhões de reais. Um nível bastante interessante de liquidez. E vamos agora comparar os maiores fundos de shopping da bolsa. Em termos de dividend yield, o VISC apresenta um valor intermediário, dentro da média dos demais. Sua relação preço por valor patrimonial é a terceira mais alta deste conjunto de fundos. O seu dividend yield apresentou crescimento anual de 2% nos últimos 3 anos, perdendo para o MAL 11, que trata-se de um fundo de menor porte. Aliás, se você quiser um vídeo sobre MAL 11, deixe nos comentários que a gente prepara e faz uma avaliação desse fundo também. Em termos de liquidez média diária, o VISC-11 se posiciona bem, não sendo o mais alto, mas é um nível bastante interessante de liquidez. O fundo possui mais de 200 mil cotistas, perdendo somente para o XPML11. Tem 3% de caixa atualmente e é o segundo maior fundo de shopping da bolsa. Analisando o investimento há 1 ou 2 anos, a perda de valor da cota fez com que o resultado fosse ruim até o momento, mas é de se esperar uma recuperação do movimento
e as compras no shopping, né? Agora que a pandemia praticamente já está totalmente arrefecida, né? Não tem mais restrições, então podemos ter aí uma recuperação do valor dessas cotas aí. Lembrando que isso não é nenhuma recomendação. As cotas do fundo estão sendo negociadas pouco acima de R$ 101 e neste gráfico podemos ver aí seu histórico, a evolução do seu preço. E o desconto está em relação ao seu patrimônio líquido, está na casa dos 12%. E agora vamos falar dos pontos positivos e negativos para investimento no VISC 11. Do lado positivo, ele tem um bom nível de diversificação do seu portfólio, presença em todas as regiões do país, a melhora da receita no fundo, mas ainda não estamos no mesmo nível de 19, mas não deixa de ser uma melhora. Um bom nível de liquidez, né, na negociação desse fundo na bolsa. Do lado negativo, a gente tem a inflação alta, afeta não somente o movimento no shopping, como também a maior parte das obrigações do fundo estão indexadas ao IPCA, ou seja, trazendo aí maior obrigação financeira para o fundo. Ele tem uma obrigação financeira relevante de 544 milhões de reais e a queda do valor da cota, né, fez com que o rendimento histórico desse fundo fosse ruim. Por fim, vou deixar uma tela final com as playlists de fundos imobiliários. Certamente você irá encontrar alguma análise de algum fundo que seja de seu interesse. Se o conteúdo lhe ajudar em suas análises, se inscreva em nosso canal.